Boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a criança interior. E a pergunta que eu faço a você é: qual é a sua criança interior? Ou então, qual é o seu conceito de vida sentido? Eric Bernet, esse psicólogo dos Estados Unidos, ele formulou essa teoria da análise transacional. E aí ele falou sobre o estado de ego do pai, que é o conceito de vida ensinado, que todos nós temos, que vem o pai protetor e o pai crítico. Ele falou sobre o estado de ego do adulto, que é também positivo ou negativo, e aí nós temos o conceito de vida pensado, e ele escreveu sobre essa questão que nós vamos falar hoje, que é o estado de ego da criança, que é o conceito de vida sentido, que é a nossa parte infantil, que independe da nossa idade cronológica, representa nossos comportamentos emocionais, nossa alegria, nossa tristeza, nosso amor e ódio, prazer e dor, destemor e medo, curiosidade, intenções e todas as nossas funções fisiológicas. Nós temos, segundo Eric Bernet, a criança livre, a criança rebelde e a criança submissa. Todos nós temos essas três crianças. É claro que tem pessoas que elas expressam muito mais a criança rebelde, por exemplo, do que a criança livre, ou então expressam muito mais a criança livre do que a criança submissa. Mas isso independe. Nós temos as três crianças: a criança livre, a criança rebelde e a criança submissa, nas versões positiva e nas versões negativas. E aí a pergunta que eu faço a você é: falando em conceito de vida sentido, será que os meninos ou os homens, eles sentem, eles expressam sentimentos iguais do que as meninas ou as mulheres? Niver, nunca jamais, né? Infelizmente, nós confundimos socialmente a questão do feminismo, a questão do machismo, que são questões sociais. As mulheres buscam melhores condições de vida, condições de salário, né? Condições de equidade em relação ao homem e devem continuar buscando. A questão que eu quero apontar é: homens e mulheres, eles podem ser iguais? Não, não podem. E aí tem muita diferença, né? As diferenças são orgânicas, são corporais, são hormonais, são comportamentais e são genéticas. O homem, por exemplo, tem a voz mais grave. O homem, por exemplo, ele tem uma maturidade sexual que é desenvolvida mais tarde do que as mulheres. O homem, ele apresenta menos gordura corporal na sua estrutura óssea. O homem, ele tem mais glóbulos vermelhos que as mulheres. O cromossomo, a genética do homem é XY, o da mulher é XX. O hormônio predominante no homem é a testosterona. O hormônio predominante na mulher é a progesterona, né? Em questão comportamental, a natureza do homem, a sua essência é atacar, e a mulher é se proteger, se defender. Olha quantas diferenças existem entre homens e mulheres, né? Então nunca que um homem é igual à mulher, e nem muito menos a mulher igual ao homem. Isso não significa dizer menosprezar ou diminuir a mulher, mas são diferenças, né? E um paradigma que nós temos que quebrar, um mito, é como que a gente pode fazer com que essa diferença não diminua um ou outro e não tire a sua liberdade, respeito e limite. Essa é a questão que se coloca, e não a diferença em si. Vocês entendem? Então, nós podemos falar de uma criança, segundo Eric Bernet, uma criança que ela nunca morre, uma criança que é uma criança interior, que se manifesta a partir do sentido.
Então nós temos a criança livre. Nas versões positivas, a criança afetuosa, por exemplo, que manifesta emoções saudáveis. E nós temos também a criança espontânea, que é uma criança positiva que todos nós temos, que ela é criativa, ela é proativa, toma iniciativas. Nós temos também a criança negativa no nosso interior, que seria a criança barulhenta, que não respeita limites, né? E a criança expansiva, que exagera na expressão das suas emoções, que é uma criança negativa. Eric Bernet, ele afirmou que a crença da criança positiva, livre, é sentir prazer em correr risco e aventurar-se em situações novas, mesmo sentindo medo. Então essa é a crença. A crença da criança livre negativa às vezes, é salutar ridicularizar divertidamente as ideias que as pessoas já acham e consideram sérias e importantes, né? A versão livre e negativa. A criança rebelde, ela pode ser positiva, teimosa e pode ser birrenta, também criança positiva. E aí a crença da criança rebelde positiva é: toda pessoa deve protestar se abusam da boa vontade dela. E aqui tem um lado positivo, né, em ser teimoso, uma teimosia que não é uma teimosia que prejudica, que é moderada, e também a questão da birra, de insistir naquela teimosia, não é? A criança rebelde negativa, um exemplo dela, contrariada. Nós temos uma criança contrariada no nosso interior. E nós temos também uma criança que é ressentida, que é uma criança ferida, que solicita, e aí nós temos a neurose da projeção, né? Que solicita a todo tempo carinho, atenção e cuidado, não é? A criança rebelde negativa, ela tem a crença de que é natural guardar ressentimentos de alguém que julga tê-la prejudicado, né? E aí nós temos um fragmento de verdade. Aí já temos 8 crianças. A criança livre, positiva, afetuosa. A criança livre, positiva e espontânea. Nós temos a criança livre, negativa, barulhenta. Nós temos a criança livre, negativa e expansiva. Nós temos a criança interior, rebelde, positiva, que é teimosa. Nós temos a criança rebelde, positiva, que é birrenta. Nós temos a criança rebelde, negativa, que é contrariada. E nós temos a criança rebelde negativa, que é ressentida, que é essa criança ferida, né? Que nós temos no nosso conceito de vida sentido. E por fim, a criança submissa. Na versão positiva, ela é uma criança disciplinada, né? Que consegue se adaptar e se adequar às normas sociais. E nós temos também a criança que é adaptada, que responde bem às rotinas sociais. Porém, nós temos a versão negativa dessa criança submissa, que seria a dependência emocional, né? A pessoa não se vê dependente para agir, a todo tempo pede opinião e depende do outro. Esse é o lado negativo da criança submissa negativa. E também a criança subordinada, aquela criança que não tem crítica, que não critica o que as pessoas fazem com ela, não é? Qual é a crença da criança submissa positiva? Ela crê que pode se discordar do chefe, desde que não haja com lealdade. Olha que bacana, é uma criança submissa, mas é positiva. Ela é disciplinada e ela consegue muito bem se adequar aos padrões e às exigências sociais. Já a criança submissa negativa, ela tem a crença de que as decisões são para serem tomadas só quando não há meios para adiá-las. E aqui nós temos um gatilho, né? Um gatilho para a depressão, um gatilho para o transtorno de ansiedade,
já que a pessoa só vai agir quando ela não tiver um outro recurso. E isso é muito perigoso, tá certo? E a análise? O que a análise, o processo analítico tem a ver com essa criança interior? Essa criança que todos nós temos, né? E, diga-se de passagem, a maioria das pessoas, elas sofrem com uma criança ferida, que é essa criança rebelde na versão negativa, né? Nós temos a janela de Johari. Na janela de Johari, nós temos o eu positivo, é uma janela com 4 vidraças. Nós temos o eu positivo, que são as nossas qualidades. Nós temos o eu negativo, que são os nossos defeitos. Nós temos o eu cego, que é o eu que só o outro consegue enxergar. Sabe quando as pessoas falam assim para você: ah, mas você gasta demais, você não tem controle sobre o que você ganha. É o eu cego, que você não vê, mas que a outra pessoa consegue ver em você. E essa quarta janela, da janela de Johari, que é a mais importante, é a janela do eu desconhecido, né? E como que a gente descobre essa criança interior que nós temos que é predominante? A partir da análise, a partir do eu desconhecido. Esse eu que a gente só descobre quando a gente passa por um processo de terapia para poder retirar desse inconsciente esse eu que é um eu velado, que é um eu que nós mesmos não conhecemos. E aí a importância da escuta, como eu sempre digo, né? A escuta de si, a escuta das próprias emoções. O analista, ele só conduz, ele conduz o seu analisando para que ele por si próprio possa descobrir esse eu que é desconhecido, né? Então você pode ter uma criança livre que não conhece e que pode muito bem explorar para poder tirar benefícios dessa criança livre. Você pode ter a criança rebelde na versão positiva, né? Como eu falei aqui para vocês, nós temos a criança rebelde positiva que é teimosa e que é birrenta e tem um lado positivo nisso. E você pode ter uma criança desconhecida que é uma criança submissa, né? Essa criança acrítica, essa criança que só age quando não há um outro recurso. Isso é muito perigoso. Eu sempre digo também que o processo de análise é um processo lento. É caro fazer análise, não é uma coisa barata. E eu penso que é muito mais vantajoso você desenvolver a capacidade de ler, é a alfabetização da sua própria psique. É muito mais vantajoso gastar tempo e dinheiro para ler a sua psique e conhecer a si mesmo do que ir para uma farmácia e se entupir de remédio, né? E aí esse eu desconhecido, ele fica ali, desconhecido, esperando que a pessoa desperte e possa escutar as próprias fantasias, os próprios desejos, né? Esse próprio imaginário que a pessoa tem escondido dentro do seu inconsciente. A psicanálise é uma das únicas ciências que trabalha sobre o inconsciente, né? Para ser psicanalista, você estuda 3 anos e você precisa fazer análise pessoal antes de fazer a análise de outra pessoa. É um curso livre, que não é regulado pelo MEC, porém Freud ele priorizou, né, essa questão da leitura do próprio inconsciente. Então, na formação tem o tripé da psicanálise, que é a formação teórica, a supervisão e a autoanálise. Para fazer psicologia, você estuda 5 anos, o curso é regulado pelo MEC e você não precisa fazer autoanálise, né? Tem essa diferença entre a psicologia e a psicanálise. Mas a minha ênfase aqui é você pode, a partir desse pressuposto teórico de Eric Bernet, despertar, né, e procurar compreender e fazer a leitura dessa criança interior que nunca morre, dessa criança interior que pede a todo tempo para ser ouvida, ok? Uma boa noite, um grande abraço e até mais.